Hoje eu quero falar sobre um conceito que é os 3 níveis de conhecimento. O ano é 2018, nós temos 2018 anos depois de Cristo, né? Mas antes de Cristo a gente já teve vários anos aí. A gente tem pelo menos 12 mil anos de sociedade e existem muitas formas de classificação de tudo, né? Inclusive de conhecimento. A forma de classificação mais famosa que a gente tem hoje, mais utilizada, é dos 4 níveis de conhecimento. Mas não é essa que eu quero falar hoje. Os 4 níveis de conhecimento se baseiam basicamente de inconsciência inconsciente, inconsciência consciente, consciência consciente e consciência inconsciente. Isso se liga mais ou menos com os 3 níveis e com o que eu quero falar, mas não é o foco do vídeo de hoje e eu vou falar só sobre os 3 níveis. Quais são os 3 níveis de conhecimento? Muitas escolas esotéricas, escolas de magia, elas são separadas em 3 níveis. Elas separam as pessoas em 3 níveis. Não porque elas são elitistas, e muitas delas são, mas porque é útil, porque elas se baseiam nessa classificação de 3 níveis. Os 3 níveis são conhecimento teórico, conhecimento prático e iluminação. Esse terceiro depende muito da escola. Cada escola vai chamar de uma coisa, né? A gnose, por exemplo, chama de gnose. Não porque eles são legais, eles acham que eles querem colocar o nome deles em tudo, não, mas tem um porquê. Gnose significa conhecimento, né? Mas é um conhecimento gnóstico, esse conhecimento que já veio de uma prática. E outras escolas chamam de iluminação, outras chamam de... Quando eu disser escola, entendam filosofia ou o que vocês quiserem. Mas também chamam de iluminação, chamam de epifania, de insights. Esse é o conhecimento, não vou dizer verdadeiro, mas é um conhecimento consolidado. Para você adquirir um conhecimento baseado nesses 3 níveis, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a teoria, ler livros, assistir vídeos no YouTube, procurar conselhos de alguém, procurar um mestre e ter esse conhecimento de forma teórica. Você vê a teoria por trás de um conceito, por que funciona, como que funciona, o que é aquela coisa. E esse é o primeiro nível, é o nível teórico. As escolas que separam as pessoas nesses degraus, porque elas sabem que primeiro a pessoa precisa da teoria, então todo mundo que estiver no primeiro degrau de uma escola dessa vai apenas ler sobre. E aí vem o segundo degrau, que é o degrau da prática, que é realmente você tentar vivenciar aquilo que você leu, aquilo que você conheceu através de palavras, de livros e tudo mais. E aí você tenta vivenciar a coisa. E o terceiro nível é quando você junta a teoria com a prática, com a vivência, e aí você tem o que a galera do Vipassana chama de Sama Samadhi, né? Que é a sabedoria mesmo, o conhecimento vivenciado. E esse conhecimento é o único conhecimento que realmente está consolidado, é o único conhecimento que vale, não sei, mas é a verdadeira sabedoria, é aquilo que você realmente sabe. Então você precisa juntar a teoria e a prática para poder chegar no momento de iluminação. Então na iluminação do ser humano, para você se tornar um iluminado, você precisa juntar a teoria da prática. É por isso que só ler livros não adianta, você só ler livros sobre iluminação não vai te deixar uma pessoa iluminada. E é por isso que só meditar, só tomar ayahuasca, só cantar mantra também não vai adiantar. Você precisa juntar a teoria da prática. E é um sistema retroalimentativo. Palavra difícil. Você precisa ter a teoria, ir para a prática, toda vez que você está na prática, voltar para a teoria e ir retroalimentando. Em algum momento você tem um estalo, tem aquele momento de iluminação, aquele eureka. Isso parece um conceito assim, um pouco abstrato, pode parecer um pouco distante, mas é real. E quando você entender esse conceito, você vai ter pelo menos uma base melhor para poder chegar na iluminação, ou chegar na iluminação de algum tema. Não precisa ser a iluminação plena do ser humano, mas na iluminação de qualquer tema, mesmo um tema bom.
Uma forma bem prática de ver isso, eu gosto sempre de lembrar que o mundo é feito de microcosmos e macrocosmos. Então, se você entende alguma coisa no micro, numa coisa mais observável, você vai entender essa coisa no macro, no que é mais difícil da gente ver, na big picture. E um lugar que isso se aplica muito fácil e é muito fácil de perceber é uma aula de dança. Já teve uma aula de dança? Eu já tive, eu gosto de dançar. Numa aula de dança funciona assim: você chega e o professor passa um passo, né? Ele ensina um passo. Então, no começo da aula ele explica toda a parte teórica do passo, como você deve se portar, onde você tem que pisar, como fica a sua mão, como fazer o giro, como está perto ou está longe do parceiro. Ele explica toda a parte teórica. Ele fala como tem que fazer. E aí ele mostra como tem que fazer. E tudo isso faz parte da teoria. E aí ele te dá um tempo para praticar. E o que acontece? E aí você vai para o segundo nível de conhecimento, que é o conhecimento prático. E o que acontece geralmente? A gente faz horrivelmente. A gente faz péssimo passo, porque não entendeu direito, ou porque não é a primeira vez que está vendo o passo, não tem tanta habilidade, e aí a gente pratica e não dá tão certo. E aí o professor corrige, explica de novo, e aí é a retroalimentação, você volta para a teoria. E aí ele explica melhor o passo, mostra de novo, e aí a gente vai para a prática de novo. E aí volta para a segunda parte, segundo nível, a prática. E a gente pratica de novo, baseado na teoria, e já realimentado, reforçado com a teoria. Então a gente tem um pouco mais de teoria e vai para a prática. E aí faz um passo um pouco melhor, mas ainda não funcionou direito. E aí o professor volta e explica e dá mais teoria. E aí a gente pratica mais, e vai praticando, e vai tendo mais teoria, vai aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. E aí chega até um certo ponto que a gente, entendeu o passo. Dá aquele momento de eureka mesmo. Puta, entendi. É assim que tem que fazer. E aí a gente só faz o passo. Parece natural, parece fácil. E esse ser natural, esse fluir natural do passo é o que a gente chama de iluminação. Isso se aplica a qualquer coisa da vida. Qualquer coisa que a gente quer aprender funciona assim. Funciona assim dirigir carros, funciona assim escovar os dentes, funciona assim a iluminação, funciona assim meditação. Tudo depende de teoria e de prática. E a teoria, ela vai realimentando a prática, ela vai sustentando a prática, vai melhorando a prática, até a gente chegar no momento em que entendeu realmente a coisa, que a gente viveu por experiência. E esse conceito é muito importante para alguns vídeos que eu vou postar depois. Então entendam esse conceito, ou pelo menos tentem entender esse conceito, ele será muito importante. E é isso aí, gratidão. Esse é um vídeo que pode parecer meio abstrato, meio maluco, meio sem nexo, mas na hora que você entender, chegar à iluminação desse conceito, você vai ter mais ferramentas, mais base para entender qualquer outro conceito. Vai ser mais fácil de você entender as coisas quando você entender como você faz para entender as coisas. Não sei se alguém entendeu essa frase, mas é isso. Gratidão. Lembre-se de curtir o vídeo para ajudar nós, se inscrever no canal e compartilhar se você sentir no coração, né? Então é isso. Gratidão.